Paz do Senhor, povo de Deus, eu estou aqui para falar sobre o livro de Abacuque, e é muito interessante falar sobre Abacuque, porque Abacuque é um dos profetas menores, reconhecidamente, como eu sempre gosto de dizer, que não é menores porque ele era de menor importância do que os profetas maiores, não tem nada a ver com isso. E é maior e menor por causa do tamanho do livro, tamanho do rolo, tamanho do papiro, tamanho do pergaminho, e também por causa do tempo de atuação. O teu nome significa abraço. Ele atuou no ano de 605 a.C., próximo à destruição de Jerusalém. Talvez foi um levita, é um profeta de perguntas, porque ele não fala assim diz o Senhor, ele no capítulo de número 1 diz o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. Aí ele começa a perguntar, capítulo de número 1: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suicide a contenda e o litígio, porque esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ele começa a perguntar a Deus: Deus, será que tu és tão puro de olhos? Versículo de número 13 do capítulo de número 1, que não podes ver o mal e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Começa a fazer pergunta para Deus, porque ele está vendo muita corrupção no Reino do Sul, ele está vendo que a destruição está próxima, ele é pré-exílico, ele é pré-o exílio de Babilônia. E porque ele é pré-exílio de Babilônia, ele está vendo que a condição espiritual de Israel está declinante. E no capítulo de número 2 ele se posiciona. Aí no capítulo de número 2 ele se posiciona. Capítulo de número 2, ele se posiciona: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e toma a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Aqui já predita a ideia do outdoor, e também ele diz no capítulo de número 2, versículo de número 4, uma frase muito interessante: o justo viverá pela sua fé. No capítulo de número 3, ele sabe que a condição tanto espiritual como moral, e até mesmo a condição que é uma condição prejudicial no sentido de fauna e flora de Israel é ruim, ao ponto dele dizer o seguinte: oração do profeta Abacuque. Alguns dizem que ele era muito inteligente, muito intelectual. Além de ser muito inteligente, muito intelectual, ele também era uma pessoa que acreditava muito em Deus. Diante de todas as perguntas, ele chega a uma conclusão e ele começa a orar. Ele começa a dizer para Deus que o justo viverá pela sua fé. Diante de tudo o que ele está passando, apresenta-se uma doxologia, que é um cântico em oração. Aí, no versículo de número 2, diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele está pedindo para que aquilo que Deus fez antes, ele não está falando de avivamento, assim, igual a gente aprende aí, que isso aqui quer dizer aviva a tua obra, que é a Assembleia de Deus, metodista, batista, não tem nada a ver com isso. Ele está falando sobre a obra que Deus realizou antes para os judeus. Ele precisava fazer isso agora, porque eles precisavam da obra de Deus sendo executada. Porque se Deus avivasse as obras das mãos dele que ele teria feito anteriormente, certamente Israel viveria um momento de melhoria. Capítulo de número 3, do versículo de número 7 a 19, diz o seguinte: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor-mó, sobre os meus instrumentos de música. Por isso que alguns falam que ele é levita, porque ele canta. Além de ser intelectual, ele canta no final. E ele diz que é para o cantor-mó, sobre os meus instrumentos de música. É muito interessante pensar sobre Abacuque, porque ele nos ensina que, independentemente de tudo o que passamos, nós precisamos nos alegrar no Senhor, exultarmos no Deus da nossa salvação. Mas não é por causa de nós, é porque Jeová, o Senhor, é a nossa força, fará os nossos pés como os das servos e nos fará andar sobre as nossas alturas. Nós vemos Jesus em Abacuque, no capítulo de número 2, versículo de número 20, porque ele diz o seguinte: mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Ele está no seu santo templo, no seu santo templo, no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra, ainda que a figueira não floresça. Mesmo que você esteja passando por momentos de dificuldades, mesmo que seja um momento de adversidade, mesmo que seja um momento de tribulação, seja crente. Tudo isso vai passar, tudo isso vai se expandir, Deus irá te prosperar, Deus irá te abençoar. Tenha certeza, tenha convicção, tenha fé. O justo vive da fé, o justo vive da fé, o justo vive da fé, o justo vive da fé. Ore a Deus, creia, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, se alegre no Senhor. Vai chegar o tempo da recompensa, vai chegar o tempo em que você viverá um tempo de melhoria. Pode acreditar. Quem te trouxe até aqui garante. Quem te trouxe até aqui garante. Tudo isso vai passar. A corrupção vai se expandir. Deus irá te proporcionar bênçãos. Deus irá te proporcionar um tempo de renovo, um tempo de alívio, um tempo de esperança. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Pode acreditar. Deus irá te abençoar. Fique por aqui. Oração de Abacuque. Abacuque, um dos profetas mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Amanhã irei falar sobre Sofonias. É isso mesmo, Sofonias. Amém. Que Deus te abençoe.